Olá, meu nome é Mônica, sou nutricionista, atuo na área hospitalar e também em atendimento no consultório. Eu sou apaixonada pela forma na qual a alimentação ela pode te ajudar tanto a prevenir doenças quanto a tratar também. Então ela auxilia aí nesses dois momentos. E na minha vivência em consultório, uma das queixas mais relevantes é a saúde intestinal, né? Então, muitas pessoas, elas se queixam de prisão de ventre, né? De constipação. E, muitas vezes também, na verdade, vem crescendo o público de pessoas que se queixam de aumento na frequência, de dejeções, ou seja, de diarreia. Às vezes não acontece, por exemplo, o aumento em si da quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, mas a característica das fezes está alterada. Muitas vezes está amolecida ou até mesmo mais para líquida. E isso não é saudável, né? Já está me indicando que há algo errado aí nesse intestino. Então, o que é que eu te digo? Você precisa analisar, né, as suas fezes. Muitas pessoas ainda têm esse tabu de que não conhecem as fezes. Muitas vezes no consultório mesmo, quando eu pergunto a respeito da característica das fezes, eu sinto que a pessoa fica meio intimidada. Mas é muito normal e é indicado você conhecer a característica das suas fezes, porque, como eu falei, ela vai refletir a saúde do seu intestino, se ele está bem ou se não está. Por isso, no consultório, a gente avalia essa saúde intestinal. Uma das ferramentas, na verdade, que eu utilizo é a escala de Bristol, porque ele traz a característica dessas fezes. Então, umas características de fezes muito endurecidas, né, em formato de bolinhas, né, aquelas fezes que não são bem formadas, elas indicam que algo realmente está ruim. E por que eu preciso ter uma boa saúde intestinal? Quando a gente pensa em intestino, né, a gente já ouve falar bastante de que o intestino é o nosso segundo cérebro. E realmente ele é, porque ele se relaciona com as várias partes do nosso corpo. Toda a parte de absorção de nutrientes acontece justamente no intestino, né? Além disso, a eliminação também de toxinas pelo nosso corpo acontece através das fezes. Uma perda de peso, ela pode ser facilitada também através de uma boa saúde intestinal, porque lá no nosso intestino a gente produz alguns hormônios relacionados à nossa capacidade de determinar se eu estou com fome, se eu estou saciada. Então lá no intestino também acontece esse controle. Além disso, o nosso sistema imunológico ele está altamente relacionado ao intestino. Lá no intestino a gente encontra um tecido, um dos maiores tecidos relacionados à produção de células do nosso sistema imunológico. Então, ter uma boa saúde intestinal está relacionado com o aumento também da imunidade. Além disso, já existem vários estudos que relacionam, por exemplo, uma boa saúde intestinal com diminuição de doenças relacionadas à nossa mente, né? Casos de ansiedade, depressão. Então, tudo isso pode estar também relacionado ao intestino, bem como distúrbios do sono, né? Que é bem frequente hoje em dia. Então, tá esperando o quê para tratar um pouco desse seu intestino, se ele não anda bem? Mas de que forma a gente pode estar melhorando essa sua saúde intestinal, né? Se você se identificou aí com essa alteração. A gente precisa tratar a base, que é justamente a alimentação. Então, o que é que entra em contato direto com o nosso intestino? São os nutrientes que a gente oferece para ele. Então, a gente precisa melhorar essa qualidade, melhorar esse padrão alimentar. Por que quando eu falo em melhorar a alimentação, isso vai influenciar no meu intestino? Porque a depender do tipo de alimento que eu forneça, eu vou promover o crescimento de bactérias boas ou bactérias ruins nele. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de disbiose, mas eu vou estar explicando aqui rapidamente o que seria essa disbiose. É uma alteração que a gente tem no intestino, em que as bactérias ruins elas estão em maior quantidade do que as bactérias boas. E isso acaba, afetando essa saúde intestinal. Como é que a gente promove esse aumento de bactérias boas no nosso intestino? Através da oferta de alimentos de boa qualidade, Então, diminuir o consumo de alimentos processados, aumentar o consumo de fibras,
de compostos bioativos que a gente encontra justamente nas frutas, verduras, legumes, bem como em alimentos, né, que conhecemos aí que são funcionais, alimentos como cacau, linhaça, chia, aveia. Então são vários tipos de alimentos que acabam aumentando a produção dessas bactérias boas, aumenta o crescimento delas, certo? Além disso, é importante lembrar também da hidratação. Então a gente precisa ter uma boa oferta de líquidos para que a formação das fezes aconteça de uma forma adequada. Então, além de incluir esses alimentos, é preciso a gente excluir também outros, né? Porque não adianta a gente incluir e continuar consumindo aqueles que aumentam a produção das bactérias que são ruins. Então a gente precisa reduzir o que aumenta essas bactérias ruins e aumentar a frequência do consumo dos alimentos que aumenta a quantidade das bactérias boas. O que a gente pode estar excluindo? Principalmente os alimentos processados, gente. Então, os aditivos alimentares, eles modificam totalmente a saúde do nosso intestino, incluindo também o uso de adoçantes, que é algo que vem crescendo, inclusive, entre pessoas que não têm necessidade de estar utilizando, né? Então, se você não é diabético, não tem um excesso de peso muito grande, então é importante se avaliar, né, individualmente a necessidade ou não do uso de adoçantes que tem relação com essa modificação da saúde intestinal. Além disso, o excesso do consumo de carne vermelha também, eles trazem o aumento da produção de bactérias ruins. Então, geralmente essas bactérias ruins produzem muitas substâncias gaseificantes, por isso que muitas vezes a queixa de gases está relacionada a uma má saúde intestinal. Bem como o consumo de alimentos refinados, né? Que também modificam essa saúde intestinal. Então, carboidratos que sejam muito refinados, farinhas, açúcares, eles trazem essa produção de bactérias ruins para seu intestino. Então, através dessas mudanças, vocês já vão perceber, né, que a saúde do seu intestino tende a melhorar. Claro que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro e que também vai ser influenciado por outros fatores, né? Então, a questão da realização da atividade física, o próprio estresse, tudo isso influencia na saúde intestinal. Eu só falei de um ponto aqui. Então, todos esses outros fatores precisam ser avaliados individualmente. O uso de medicamentos também. Então, isso precisa ser avaliado de forma individual para que realmente o seu intestino ele seja tratado. Qualquer dúvida, a gente pode colocar aqui nos comentários. Eu vou colocar meu contato aqui também. Então, eu estou totalmente disponível, né, para vocês estarem tirando essas dúvidas. Além da própria rede social, que também vai estar sinalizado aqui no vídeo abaixo. E eu aguardo vocês para assistir os próximos vídeos. Podem curtir, compartilhar, aproveitem o conteúdo. Obrigada!